Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo com um especialista. Hoje vamos abordar um assunto muito pertinente e relevante frente à situação de quarentena e isolamento social que estamos enfrentando devido ao coronavírus, a gestão da ansiedade em pacientes e familiares durante a pandemia. Eu, Patrícia Ferreira, nutricionista, MSL e membro do Departamento Técnico-Científico da Nestlé Health Science, conduzirei essa conversa com a presença especial do Dr. Antônio Dalpizol e a doutora Valmari Aranha. O Dr. Antônio é oncologista clínico da Santa Casa de Porto Alegre, coordenador técnico do serviço de quimioterapia do Hospital Santa Rita da Santa Casa de Porto Alegre e preceptor em Oncologia Clínica da residência da Universidade de Ciências de Saúde de Porto Alegre. A doutora Valmari é psicóloga, mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, membro da diretoria da CBGG, colaboradora do Serviço de Geriatria do HC USP e docente do Centro Universitário São Camilo. Aproveito para agradecer muito a participação e dizer que é um prazer ter vocês aqui com a gente. Antes de iniciar, seria bem interessante vocês compartilharem como está sendo a realidade na prática clínica, como estão os atendimentos e também quais foram e quais são as principais mudanças e adaptações que ocorreram devido à pandemia. Doutor Antônio, você pode, por favor, começar dizendo um pouquinho para a gente como está essa sua realidade? Com certeza, Patrícia. Olá, pessoal. É um enorme prazer estar aqui fazendo essa troca e falando um pouquinho de algo que tem sido uma verdadeira revolução na nossa forma de atender. Eu acho que nós tivemos um choque inicial muito grande, né, em saber que a pandemia tinha chegado, e depois de um mês de março de muitas adaptações, a impressão que a gente tem é que gradualmente a gente está vivendo uma maturação das nossas ferramentas. Então, a gente está conseguindo separar melhor qual é o paciente que precisa de um atendimento presencial ou não, qual é a capacidade realmente que as instituições vão ter, qual é a nossa margem de segurança em relação aos limites de lotação desses hospitais, quais são as instituições que vão realmente sofrer, quais são as regiões do país que realmente vão sofrer esse processo, né, de extinção da sua reserva assistencial e qual não. Foi uma revolução também no sentido da telemedicina. Então, a gente tem um debate muito intenso de qual é a extensão, qual é o paciente, qual é a ferramenta. Se acelerou, por exemplo, o papel da assinatura eletrônica de documentos, né? Como é que as farmácias vão lidar com as prescrições, como é que as solicitações de exames vão acontecer. Então, uma série de processos de transformação da assistência que a gente sabia que eram inevitáveis e que iam acontecer na questão de incorporação de tecnologia foram catalisados assim de uma forma muito rápida, né? Então, eu acho que se caminhou. É claro que os desafios eles ainda estão aí, de forma alguma eles estão resolvidos, é uma caminhada longa, é certamente uma transformação que ela não é uma transformação de meses, né? Ela é uma transformação que em certas áreas vai ser perene no nosso atendimento, tenho certeza disso. Eu acho que nós vamos ficar com o legado, no que a gente conseguir conviver com a doença, vai haver um legado da questão do Covid, né? E o foco agora é olhar, e eu acho que é por isso que essa atividade de hoje encaixa tão bem, é dar uma olhada na questão com muito carinho, na questão da saúde mental do paciente e quem cerca ele, sabe? Eu acho que a gente precisa disso, é um assunto premente, felizmente é um assunto que eu acho que está sendo cada vez mais discutido, sabe? Eu acho nas instituições, eu acho que essa consciência de que isso também é discutir Covid, que discutir Covid não é pura e simplesmente quem vai fazer o exame, onde é o exame, ou quanto a sociedade vai ter de custo econômico em relação a isso, de custo operacional em relação ao sistema de saúde, mas que saúde mental também é discutir pandemia. Então, por isso que eu acho que a atividade de hoje, essa conversa nossa, encaixa tão bem. Olá, pessoal. Obrigada, doutora Patrícia, doutor Antônio, a Nestlé, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante.
E além das questões que o Dr. Antônio coloca de nos reinventarmos em termos de tecnologia, de modalidades assistenciais, dos critérios para quais as pessoas que precisam de cuidados objetivos ou não, nós também temos que viver o desafio de cuidar de um sofrimento do qual nós também estamos partilhando. Então, a diferença do atendimento e da saúde mental numa fase de pandemia sem precedentes, né? Temos que nos reinventar e nos organizarmos diante de algo novo e incerto. Então, nem em termos objetivos e clínicos nós temos todos os desfechos, em termos emocionais, muito menos, né? Então, o quanto nós temos que lidar com tudo isso simultaneamente. Então, é diferente eu cuidar de alguém que passou por uma situação de perda ou um doente que tem uma doença específica, de eu cuidar de alguém que está vivendo uma situação que eu também estou vivendo. O medo de adoecer, o medo de que os meus colegas adoeçam, os meus familiares. Então, essa situação mudou muito e nós temos que aprender a lidar com todos esses fatores. E o grande desafio é conseguir manter o equilíbrio diante de tantas mudanças e incertezas. E eu costumo dizer que nós estamos vivendo a soma de muitos medos, né? A soma dos nossos maiores medos, que é adoecer, perder as pessoas que nós gostamos e o medo da própria morte, né? Então, esse medo tem permeado muito a minha prática como psicóloga nos meus atendimentos, o contato com os meus colegas que estão lá na linha de frente, né? Eu estou trabalhando remoto, estou fazendo atendimentos e supervisões com os colegas todos protegida aqui na minha casa, mas os meus familiares não estão, os meus colegas não estão. Então, esse desafio é algo muito novo e poder falar sobre isso é muito importante porque nós não temos receitas, né? E também é muito complicado deixar a cargo do bom senso de como você vai organizar e redirecionar todos esses cuidados, porque nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos de metodologias mais sólidas, de trocas mais éticas, para que a gente possa tomar decisões melhores para as pessoas que nós cuidamos e que também preservem aí a nossa qualidade de trabalho e a nossa saúde mental. Certo. E diante dessa realidade, né, que vocês acabaram expondo, a gente só pode entender que a magnitude e complexidade do COVID, ela é gigante e ela permeia tanto em aspectos clínicos como psicológicos também, né? E atualmente a expansão do vírus, ela tem envolvido diferentes faixas etárias e isso, na verdade, acaba, em alguns casos, requerendo uma atenção e até manejo especial, porque muitos pacientes trazem consigo uma fragilidade pré-existente. Então, diante desse contexto todo que a gente tem, na verdade, falado até então, né, a gente se depara com muitos desafios. Por isso, uma das maiores dúvidas é: em quais situações e em quais pacientes é preciso intervir? Podemos considerar que os pacientes oncológicos e os idosos sejam uma prioridade de atendimento? Com certeza, Patrícia. Eu acho que tem uma coisa que é, digamos assim, a tabela dos riscos e tem o risco do paciente. Então, quando a gente vê aquela coisa que dá em qualquer noticiário, olha, o paciente que tem que prestar mais atenção, né? O paciente que está com uma maior mortalidade, é o idoso, é o imunossupresso, é o doente crônico, é o idoso, né? Com alguma fragilidade prévia, é o hipertenso. Essa lista, ela é uma lista que ela dificilmente traduz para o paciente o seu real risco. Então, ele sabe que ele está ali, ou que o problema dele foi citado ali, mas onde é que ele está nesse espectro, sabe? O quanto aquilo modifica realmente a vida dele? O que aquilo quer dizer? Teve uma paciente que foi muito eloquente nesse sentido. Ela disse: doutor, eu tenho 3 fatores de risco. Eu sou hipertensa, eu sou idosa e eu estou fazendo um tratamento oncológico. Eu tenho que lavar minhas mãos 3 vezes mais? Eu tenho que ficar 3 vezes mais isolado? Quanto é? E é muito difícil, para nós profissionais de saúde, é difícil abstrair risco. Né? O seu risco de ter câncer reduziu 20%. O que quer dizer realmente isso na vida? Olha, o seu tratamento só vai aumentar a sua sobrevida em 1, 2%. Isso vale a pena? Não vale a pena? Quanto esforço é? Quanto sofrimento é? Então, é muito interessante pegar e tentar
não só olhar a tabela e dizer estou ali ou não estou ali, ou o paciente está ali ou não está ali, mas o quanto e o quanto ele percebe disso. Essa questão da percepção, a doutora Valmari falou uma coisa muito interessante, que é a questão de não depositar no bom senso, né? Geral, não depositar numa abstração uma outra abstração. Daqui a pouco nós estamos, né, numa coisa onde todo mundo percebe que seu risco é grande e aí vai. E aí a gente vê umas coisas muito interessantes na prática, assim, que são pacientes, por exemplo, que chegaram e falaram: doutor, eu não fiz meus exames de imagem. Né? Eu tenho medo de deitar naquele aparelho, porque é um aparelho que ele é usado pelo pessoal do Covid, a tomografia do hospital, por exemplo. Só que o paciente, primeiro, ele não sabe que ninguém pegou Covid no tomógrafo. Ele imagina que o tomógrafo seja uma coisa, entre aspas, suja. E ele também não mede o seu risco de não entender como é que a sua doença está, seja lá no paciente oncológico, medir um tumor, seja no paciente nefrológico, fazer lá um exame de sangue. Então, ele acha aquele exame, deixar de fazer, menos arriscado do que né, a outra opção. Então, isso é muito delicado e isso exige tempo. Né? Explicar risco é sentar, conversar, usar exemplos, né? Usar correlações práticas no dia a dia. Né? Não tem como fazer diferente. Se a gente vai ter uma aula de epidemiologia, se utiliza esse tipo de abstração, né? Enfim, essa correlação para poder fazer. Então, não é diferente com o paciente. A gente precisa tempo e precisa conversar sobre risco, sim. E tem uma questão importante que as outras doenças e os outros problemas não pararam para a gente cuidar da Covid. Então, alguém que já tem um quadro oncológico, já tem uma doença crônica, já demanda muitos cuidados com essa doença, agora vai ter mais um outro risco ou mais precaução que tem que ser tomada. Então, nós vamos adicionar uma preocupação a mais para alguém que já tem uma história de vida bastante delicada e que demanda cuidados. Tem uma diferença também, né? A doutora Antônio falou da importância da comunicação, porque entre o que é real e o que é imaginário, o que é da ordem da fantasia e o que é da fake news, existem abismos, né? Então, o quanto eu deixo de fazer um exame que é importante ou fazer um tratamento medicamentoso que eu preciso ir ao hospital para ser administrado determinado medicamento, eu paro porque eu vi lá um vídeo na rede social que alguém morreu no tomógrafo, alguém morreu fazendo o medicamento. Então, a importância de respeitar essas fantasias e escutar para que a gente consiga orientar. E o medo também que as pessoas não vão conseguir se cuidar a vida inteira, né? E as pessoas se esquecem que isso vai passar e que por um tempo isso precisa ser relativizado. Então, o que é prioridade agora? É ir ao hospital fazer esse exame? Porque pode ser que eu detectando alguma alteração, eu consigo me proteger muito melhor. Então, quem precisa de cuidados, eu diria que todos, em níveis e em condições diferentes. Algumas pessoas precisam de mais atenção porque já vem de uma situação prévia de pressão em relação a um tratamento. Os idosos, que é um capítulo à parte, né? Acho que muito do que foi dito, né? Eu ouço muito alguns idosos dizerem: eu não quero que o meu filho se prejudique para que eu não fique doente, como se os idosos fossem culpados por toda essa quarentena e por toda essa mudança econômica. E é importante que a gente oriente, não é que o idoso pega mais, mas se ele, uma vez adquirindo, ele vai ter mais complicações, ele vai ter que cuidar dessas complicações. Então, todas essas informações que para a maioria dos profissionais pode ser óbvia, para a população em geral não é. E a reação e a preocupação em relação ao autocuidado vem de toda essa relação com aquilo que você sente, com aquilo que você imagina. E o medo que a pessoa não vai conseguir ser cuidada ou não vai conseguir ser acompanhada pode prejudicar muito a adesão ao tratamento medicamentoso, ao tratamento que precisa de uma continuidade, e isso traz um prejuízo maior do que só o contágio pela Covid, né? Então, esse diálogo, o doutor Antônio bem colocou, ele é o ponto de partida para que a gente ofereça o acolhimento ao sofrimento que está sendo trazido, né? Então, se vocês me perguntassem quem precisa de cuidado, eu diria quem está sofrendo. E quem está sofrendo por quê? De medo, de solidão, e daí a gente começa uma possibilidade de intervenção.
Eu acho que seria bem interessante se a gente pudesse explorar um pouquinho mais essa questão do risco, né, dentro da questão psicológica e também clínica. Então, Uhum. eu queria, doutora Valmari, que do ponto de vista psicopatológico, né, quais seriam os principais riscos que esse paciente enfrenta? Existe alguma maneira da gente mensurar tudo isso? Olha, em condições normais, normalmente temos critérios, escalas, observações de comportamento, que eu posso dizer se alguém está adoecendo ou não. Tenho critérios, sintomas, isso é tudo muito didático em condições normais. Pandemia, distanciamento social, muda tudo, adaptação. É, medo, ansiedade, tristeza, são sentimentos muito comuns. E entre um medo é uma emoção importante que nós precisamos ter para conseguir nos protegermos do perigo. Então, se eu não tenho medo, eu também posso me prejudicar. Mas o quanto esse medo me protege, o quanto esse medo me atrapalha, o quanto esse medo interfere no meu autocuidado, interfere no meu sono, interfere na minha alimentação, diminui a minha imunidade, me expõe a risco de outras comorbidades. Quando esse medo vira um quadro de ansiedade muito grave, principalmente pelas incertezas, então nós não sabemos quando vai acabar, não sabemos o que vai acontecer e não conseguimos muito bem lidar com o não sei. Nós tendemos a preencher o não sei e não vamos preencher com o melhor desfecho, nós vamos colocar nesse não sei os nossos maiores medos, as nossas maiores dificuldades. Então, isto pode caminhar para um quadro, para um transtorno de ansiedade, que pode interferir, inclusive, na minha permanência em casa. Quantas vezes eu escuto a pessoa, olha, eu precisei sair de casa, eu saí correndo, porque eu não aguento mais ficar em casa. Só que tudo isso também fica mais difícil de ser percebido para quem está sozinho e para quem está longe. Então, o risco do desencadear de algumas doenças, ele é presente, e também para quem já tem um histórico prévio de transtornos emocionais. Quem já é depressivo, quem já tem um transtorno de ansiedade, usa medicamento, pessoas que têm quadros mais obsessivos, que são pessoas mais controladoras, que sempre mantiveram a sua vida muito regrada e agora não está mais regrada, né? Nós perdemos o controle sobre muitos dos nossos atos e dos nossos comportamentos. Então, eu diria para prestar atenção nas pessoas que você convive ou nas pessoas que você atende, o que está diferente do normal delas, né? Porque tem pessoas que sempre foram mais caseiras, sempre foram mais recolhidas, mas agora estão demais, né? Elas nem falam mais ao telefone, não respondem naquele grupo de WhatsApp que sempre foi muito participativa. Então, tudo aquilo que desvia muito do que é a base do comportamento daquela pessoa. 2 pontos que eu chamo a atenção também: pacientes já em uso de medicamento, né? Porque a administração desse medicamento em casa está acontecendo corretamente. Alguns relatos, né, de uso abusivo de álcool ou de alguns outros medicamentos também para poder dar conta de toda essa situação. Então, eu vou abrir um vinho só para acompanhar uma refeição. Então, eu já tomo antidepressivo, tomo esse medicamento. Então, tanto uma atenção especial dos profissionais de saúde para essas pessoas que já têm um quadro depressivo ou um quadro de ansiedade, eu diria que são os 2 pontos que trazem mais preocupação aí nesse momento. Certo. E, doutor Antônio, agora considerando um pouco os riscos clínicos, né? Na sua opinião, quais são os mais relevantes? Há alguma ferramenta que possa auxiliar nesse monitoramento? Sabe que, Patrícia, além daquilo que a gente falou ali dos quadros crônicos, do idoso, do hipertenso, agora tem se estudado muito também o papel no paciente mais jovem, do sobrepeso, das alterações metabólicas. Eu acho que tem um aspecto interessante, e eu acho que o câncer, puxando um pouquinho, né, para a minha atuação, ele nos ensina muito sobre isso, que é o fato de toda a escala, né, entre branco e preto ter o seu momento cinza, né? E eu acho que esse é o grande desafio, porque ninguém tem dúvida que um paciente, que nem eu citei ali previamente, né, paciente, a senhora com 80 anos tratando lá hipertensa, tratando um câncer, ninguém tem dúvida que essa paciente é de risco. Mas vamos retroceder um pouquinho
será que alguém que tem 60 anos, que está ainda no seu trabalho, na sua atividade profissional de uma forma muito ativa, e tem uma hipertensão leve, o que esse deve fazer? Eu acho que as pontas, elas são fáceis de identificar nessas escalas, elas são quase óbvias. Eu acho que a grande chave é a individualização do paciente intermediário, chave no ponto de vista de discussão. Primeiro, porque é uma população muito grande, né? E segundo, porque é uma fonte de muita incerteza. Então, se existe uma incerteza permeando todas essas discussões, esse que não consegue entender direito se ele está de risco ou não, né? Esse é um indivíduo que eu acho que ele necessita uma atenção muito grande. É a mesma coisa do que o profissional de saúde, né? O que está lá na frente da UTI, ele sabe que ele é de alto risco. Ele vai estar lá vestido com aquela roupa parecendo um astronauta, né? E ele sabe que o paciente com Covid está na frente dele, né? O médico que está lá, o profissional da saúde, que está lá fazendo um atendimento virtual, ele sabe que ele está mais seguro. Ele está na frente da câmera, ele está na casa dele, tomando no copo dele. Como é que fica aquele que está no ambulatório, por exemplo, onde tomaram algumas medidas? Ele está com uma máscara, lá na frente, na porta do hospital, estão medindo a temperatura e passando um álcool gel na mão. Qual é o risco dele? Sabe? E eu acho que nessas situações intermediárias, a gente tem que ter uma atenção. Às vezes, elas são muito mais ansiogênicas do que as situações propriamente de risco baixo ou de risco muito elevado. E isso acontece numa esfera pessoal e acontece também numa esfera populacional, que são aqueles estados e aquelas regiões do país, e aqui eu incluo o Sul e parte do Centro-Oeste, onde os recursos de saúde não foram esgotados, os recursos de UTI, de atendimento de emergência, e que gera aquele questionamento: puxa vida, será que nós não podemos abrir um pouco mais a sociedade, fazer com que essas pessoas circulem um pouco? Afinal de contas, a gente está com essa reserva. Como é essa fórmula? Então, realmente, o lugar Covid zero e o lugar com fila para UTI, às vezes as decisões elas são também duras, mas elas são menos ansiogênicas, elas são difíceis, né? Elas são tristes, mas elas não causam esse conflito interno tão grande. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, sabe? Olhar para esse ponto cinza da escala com mais atenção. Perfeito. De fato, a gente está entendendo com toda essa conversa que a gente está vivendo uma situação atípica e para a maioria de nós até então nunca vivida antes. E certamente eu imagino que vocês irão concordar comigo que o excesso de informação e de recomendação sobre o assunto, ele está um pouco frenético e constante. E aí agora, falando, né, sobre esse excesso de informação, de notícia, como esse excesso pode interferir e até mesmo potencializar todas as alterações emocionais, considerando paciente e familiar. Sabemos que é essencial, precisamos nos cuidar, temos que informar e temos que receber a informação. A questão é como isso tudo se dá, porque muitas dessas medidas protegem o indivíduo de entrar em contato com o vírus e adoecer, mas nós também podemos gerar outros adoecimentos. Eu trabalho muito com idosos, né? E eu sempre trabalho em promoção de saúde, tem que sair, tem que conviver com outras pessoas. E para muitos idosos, o que os mantém vivo é o cachorro em casa e os amigos da hidroginástica, os amigos do convívio social, porque não tem familiares ou porque os familiares não conseguem estar perto. Nós tiramos a rede de proteção de muitas pessoas, proteção inclusive da própria vida, tirando essa pessoa do convívio social sem ter um tempo ou condições de reorganizar sua vida para dar conta disso. E acho que essa definição dessas zonas cinzas, dessa nebulosidade diagnóstica, ela é muito mais complicada,
porque dentro de casa a gente não consegue ver. Nós estamos vivenciando isso agora, nós estamos entrando na casa das pessoas, e as pessoas estão entrando nas nossas casas, e isso tem um ponto importante, porque eu arrumei a minha casa para conversar aqui com vocês, mas será que se eu tivesse sozinha e eu não fosse falar com ninguém, será que eu ia cuidar da minha casa? Será que eu ia cuidar de mim? Será que eu ia me barbear, doutora Antônia, né? Para eu não encontrar ninguém? E se eu não vou me barbear, não vou tirar o pijama, também não vou comer direito, vou tomar qualquer coisa aqui só para mim mesmo. Então, o quanto toda essa mudança está mascarando alguns quadros emocionais mais severos, desencadeados pela relação com a pandemia ou já pré-existentes, porque também todo esse distanciamento social e essa maior permanência das pessoas sozinhas, isso está lançando um holofote sobre a nossa condição emocional. Então, tudo aquilo que eu empurrava com a barriga, trabalhando muito, saindo, me divertindo, sem ter uma consciência crítica sobre a minha condição, agora eu tenho que me haver com isso. Eu tenho que me haver com os meus relacionamentos, eu tenho que me haver com meu filho mal educado, mal comportado. Então, isso também está trazendo algumas questões muito sérias. E aí, voltando para uma questão que o doutor Antônio colocou, de individualizar muito as saídas e discutir muito as saídas, porque será que o melhor é estar sozinha ou é estar com alguém, mesmo correndo o risco de ter que fazer uma quarentena, ficar mais próximo para dar conta desses conflitos emocionais, né? Então, é importante manter o distanciamento, mas em algumas situações, eu mesma já cheguei a discutir com a família, olha, é melhor vocês ficarem juntos, porque está muito difícil vocês se administrarem separados. Por mais que nós tenhamos as tecnologias, o telefone, porque eu me preocupo muito com quem não tem acesso à tecnologia com facilidade, porque o vídeo, ele nos denuncia muito, né? Então, a gente tem, você conversa, você sabe se a pessoa está com o semblante mais triste, se a pessoa está mais motivada, se ela está se cuidando, mas só por telefone, às vezes, você não consegue. Então, essas situações muito específicas, elas precisam ser consideradas, e as famílias vivem dilemas em relação a isso e vão perguntar para o profissional de saúde qual é a opinião do profissional, né? E eu tenho vivido nesse período de atendimento remoto, eu fiz reunião familiar por aplicativo, por plataformas, para a gente discutir qual é a melhor forma de cuidar daquele idoso, porque ele estava protegido do contágio dentro de casa, as pessoas levam compra, mas ele estava adoecendo emocionalmente, gerando desconforto nessa família, a família discutindo, a família se desentendendo por conta dessa tomada de decisão. Então, nós não podemos ser muito radicais nessas medidas e na assimilação da informação. Eu tenho aprendido cada vez mais a trabalhar com o possível, né? Então, o que eu posso dentro daquilo que eu tenho? Se a minha condição é essa, e não é a minha condição externa, mas é a minha condição interna, e as pessoas têm estruturas emocionais muito diferentes, e já não estava tranquilo antes dessa pandemia, né? Nós vivíamos numa roda viva, com pouco cuidado das nossas relações e das nossas emoções. E agora nós estamos tendo que nos defrontar, querendo ou não, com todos esses conflitos que ficaram embaixo do tapete aí por muito tempo. Com certeza, doutora Valmari. E é isso, né? De certa forma, tentar criar uma caixinha de certezas. Tá? Então, é impossível blindar o paciente de todas essas informações. Então, não só lê em tal lugar, só olhe em tal lugar, só siga as suas recomendações do seu médico, do seu profissional de saúde vinculado. Não vai acontecer. Ele está sendo bombardeado por todos os lados. Então, é entender que esse bombardeio ele é normal, mas só nós vamos escolher coisas dali para criar a nossa certeza. Então, nesse mar de incerteza, nós vamos ter a nossa certeza. Vai ter a nossa caixinha, onde a gente vai pegar alguma coisa dessas que a gente vai discutir aqui e ver o que considera válido e a gente vai colocar, sabe? Nesse buffet, nem tudo vai ao prato, né? A gente precisa realmente escolher isso, e isso tranquiliza de certa forma, sabe? Porque desonera de uma culpa, e eu acho que a culpa é uma coisa recorrente que a gente está vivendo muito pelo isolamento, pelo cuidado, pelo familiar,
aquela culpa de não estar fazendo tudo, ou não estar prestando atenção em tudo. Né? Tem pacientes que já relataram que se sentem culpados de estarem ouvindo menos o noticiário. Eu disse, doutor, eu ficava com aquela TV ligada todo o tempo nesses canais de notícia, 24 horas, todo o tempo, e vamos lá, e vamos de tal cidade, fulano está na frente do hospital, agora está no cemitério, ele está no... Então, aquilo estava me bombardeando demais. Será que eu não estou tendo a informação? Então, veja, é a culpa de não estar todo o tempo pensando em Covid. Será que eu não deveria, frente a um desastre onde milhares de pessoas morreram, milhões estão infectadas, será que eu não tinha que ficar ali olhando aquela tela e todo o tempo sofrendo? Não, né? Não, e uma questão, as pessoas estão preocupadas quando estão bem, né? Porque eu já ouvi muito isso, né? Mas, olha, mas tá tudo bem, será que eu tô doente? Porque não é possível. Mas está tudo bem porque você está em segurança, as pessoas que você gosta estão em segurança, porque senão eu fico culpado por eu estar bem. Falo, olha, então tá bom, se você está bem, vamos ajudar quem não está. Então vamos pensar em alguma coisa que você, fortalecido, pode ajudar quem não está conseguindo se fortalecer, seja por meio financeiro, mas seja doando o seu tempo. Então telefona para alguém que você sabe que não está bem. Agora, esse ponto precisa ser discutido com o profissional de saúde. Então, você médico, você nutricionista, você psicólogo já faz isso, né? Mas todos os profissionais precisam conversar com os seus pacientes sobre o que os aflige. Então, qual é o seu medo? Porque o medo dele pode ser por ele estar muito bem e todo mundo está muito ruim. E ele tem vergonha, às vezes, de falar. E ele não vai te falar isso se você não perguntar. Então, para ele tomar o seu medicamento corretamente, para ele ir lá fazer a tomografia, talvez primeiro precise conversar com ele, olha, como está sendo para você toda essa situação? Né? E também a gente não chega e pergunta, né? Oi, tudo bem? Não, tudo bem não está, né? Como que está para você? Olha, está difícil, mas eu estou administrando. Então, essa conversa mais empática e essa conversa mais franca dá oportunidade para as pessoas falarem para o profissional de saúde e receber uma orientação correta, porque se ele não conversa com a gente, ele vai conversar com a vizinha, ele vai ouvir lá o programa de TV e ele vai ficar com aquela caixinha, doutor Antônio, cheia de coisas que ele não Teve precisa. coisa que não ajuda, Né? né? Então, é nosso papel abrir essa discussão, porque eu acho que a saúde mental ela tem sido decisiva no tratamento e na recuperação de muitas pessoas nessa pandemia. Né? Acho que a gente vai aprendendo a lidar com isso fora, né, em todas as possibilidades de cuidado. Com certeza. E a gente tocou num ponto muito interessante, além desse sentimento, dessas aflições dos pacientes, que são os familiares, que também são pessoas fundamentais, né, diante desse todo. E a gente sabe que por parte deles existe muita preocupação e muita tensão frente à saúde dos pacientes. Como que vocês acham e podem também trazer para nós, né, essa visão e essa orientação de como a família pode lidar com todo esse sentimento, considerando que tudo isso que eles acabam trazendo enquanto anseio, né, enquanto preocupação, pode inclusive interferir na relação com os profissionais de saúde? Com certeza, sabe, Patrícia, eu acho que nós que trabalhamos com a clínica, nós temos muito que aprender com o pessoal da saúde mental em relação, eu citei há pouco, o fenômeno culpa. Eu acho que quem trabalha com saúde mental tem um radar bem mais ligado para detectar isso. Eu acho que nós, profissionais que trabalhamos na clínica, às vezes a gente subestima o poder da culpa. O poder da culpa ele é muito grande. Então, eu vejo muitos familiares que chegam, às vezes, tão demandantes, tão hostis, né? E aquela hostilidade, ela não se justifica muito bem no contexto. E indo um pouquinho mais a fundo, com uma frequência muito grande, a gente detecta elementos de culpa da questão trabalho, viabilidade econômica, eu devia estar cuidando do meu familiar fragilizado, vergonha de não estar tão próximo, dúvidas sobre o quanto pode se aproximar, conflitos familiares sobre quem deveria fazer isso. Então, muitas vezes tem uma raiva incontida, eu acho que o meu irmão devia cuidar mais da mãe e do pai, eu acho que meu tio, alguém deveria fazer algo, eu não estou podendo, será que eu devia abrir mão do meu trabalho? Mas, ao mesmo tempo, se eu abro mão do meu trabalho, num momento de dificuldade econômica tão grande, daqui a pouco eu ponho tudo a perder.
Então, já ouvi relatos do tipo, ou eu pago o plano de saúde da mãe, ou eu estou lá cuidando dela. O que é, doutor, o que é melhor? Só que essas questões, a doutora Valmari falou bem, elas não aparecem num primeiro momento, não aparecem numa primeira abordagem. Às vezes, a primeira abordagem vai ser isso. Vai ser uma angústia, vai ser alguma coisa projetada no profissional, no procedimento, né? E indo mais a fundo e tendo essa sensibilidade. Eu acho que o nosso limiar de detecção tem que estar muito baixo, tá? Para a gente poder disparar logo as medidas e agir logo, e não agir de uma forma reativa. Então, muitas vezes, o profissional se sente acuado e diz, puxa, esse familiar, o que ele tem? Não é legal, não é colaborativo, né? O que é colaborar? Por que isso está acontecendo, sabe? Então, ter esse olhar, né? Às vezes, quem trabalha, como eu disse, na saúde mental faz isso, tem isso como né? a sua rotina. Para quem trabalha na clínica, às vezes a coisa, principalmente num ritmo de trabalho acelerado, essa coisa não fica clara e é engolida. Então, atenção para isso, eu acho que vale a pena. E o trabalho interdisciplinar, né, doutor Antônio? Eu acho que cada vez mais nós temos que... E acho que você tem uma boa equipe interdisciplinar, porque a sua visão está muito boa em relação à Obrigado. culpa. E isso nos ajuda bastante, né? Porque muitas vezes nós temos que intermediar relações do profissional não entender a família e às vezes cobrar dessa família porque aí vira um cabo de guerra, né? Porque a família cobra do profissional, o profissional cobra da família, como não vem acompanhar a mãe na consulta, como deixa vir sozinha, como não está ficando lá com ela. E quando nós falamos em família, nós falamos em relações e nós falamos em ambivalência. Então, nós temos amor, nós temos não amor, nós temos ódio, nós temos rivalidades nas famílias e não podemos romantizar toda essa relação, e não é porque agora as pessoas têm que cuidar que elas vão apagar tudo que já foi vivido. Nós temos históricos de abuso, nós temos históricos de violência nas famílias e que agora as pessoas estão sendo forçadas a conviver. Então, nós temos que ter muito essa sensibilidade que o doutor Antônio coloca para enxergar o que está acontecendo, porque o fato das pessoas terem que ficar mais próximas para se cuidar, porque um paciente que tem um quadro de Covid, que é internado, ele não vai voltar para casa totalmente independente, ele vai continuar necessitando de cuidados em casa e alguém vai precisar estar perto dele para isso, ajudar com a alimentação, às vezes se perde muita massa muscular, não consegue se locomover sozinho, se demanda de ajuda para a higiene. Então, essa questão de reaproximar familiares, ela não vai chegar claramente, vai chegar na entrelinha que o conflito é de outra ordem, que não só em relação ao cuidado. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E o outro ponto que tem interferido muito nos cuidados, no cuidado com os familiares, é a questão dos lutos, porque nós estamos vivendo um luto antecipado, né? O medo de que eu que estou doente tenho medo de morrer sozinha, sem os meus familiares por perto, os familiares impotentes, sem poder estar próximos, porque se alguém é internado, não tem como você... E às vezes, dependendo do local, você não consegue nem ter a informação como você gostaria, você não pode ficar telefonando para o seu familiar o tempo inteiro. Então, às vezes você tem uma família que está muito angustiada, porque pode estar culpada, mas também porque está muito insegura, porque não sabe o que vai acontecer. Se tem uma coisa que nós precisamos quando nós ficamos doentes, é de cuidado. A gente precisa de carinho. Às vezes a gente precisa de um chá, de uma sopa, e esse chá e essa sopa vem com afeto, de um abraço. Olha, eu já não estou bem, então eu preciso ficar no colo de alguém. Isso remete às nossas vivências mais primitivas. E com a Covid, isso não pode acontecer, né? Então, mesmo que eu estou sofrendo, e é um sofrimento muito solitário para quem adoece e para quem é família. E o risco de uma morte, que você não vai poder nem velar, você não vai nem poder elaborar um ritual que o luto prescinde, de entender o que está acontecendo. Porque é diferente de um paciente crônico, de um paciente que está em cuidado paliativo, que você tem um tempo maior para se preparar para essa perda. Você vai entendendo, você vai acompanhando. A gente tem vivido com a Covid algumas mortes muito abruptas, então eu vivenciei situações de colega que estava trabalhando hoje, amanhã passou mal, internou,
faleceu à noite. Então, em 2, 3 dias, isso não é a regra, mas isso tem acontecido. Então, como que eu elaboro esse luto dessa forma? Então, eu vou... E se eu não consigo externalizar, não consigo falar sobre isso, o adoecimento físico, a somatização, ela pode ser uma via de eu expressar que eu estou sofrendo. Às vezes, uma alteração de humor, uma irritabilidade, uma agressividade, mas às vezes as dores, né, algumas alterações gastrointestinais, fruto de uma ansiedade constante, de uma tristeza constante. Então, os nossos radares precisam estar muito acionados nessa direção. Perfeito, doutora Valmari e doutor Antônio. Agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre os profissionais de saúde, né? Porque nessa jornada do paciente, a gente tem aí não só ele, mas a família, mas os profissionais envolvidos no cuidado, né? E nessa recuperação. A gente tem acompanhado o lindo trabalho que eles estão desenvolvendo diante da pandemia, mas qual tem sido a realidade, né? Qual é o cenário atual que esses profissionais estão enfrentando e se deparando? Sabe que a impressão, Patrícia, que a gente falou, né, que o Covid atropelou muita coisa, acelerou muita coisa e o profissional de saúde sempre teve uma carência muito grande de cuidar da sua saúde mental. Não é de hoje, né? Então, isso vai para é um item importante dessa listinha de coisas que o Covid atropelou. Então, como é que se organiza e se discute isso? Se antes já estava complicado, né? Como é que a gente faz isso agora na era do Covid, né? Como é que a gente separa? Então, o que a gente está vendo é uma exacerbação. Então, a doutora Valmari também muito bem comentou que existe uma amplificação de tudo que acontecia, e isso acaba acontecendo muitas vezes na interação multidisciplinar. Sabe? A gente vê nas interações de equipe, acaba sendo, não é lá no reservado do consultório, mas acaba sendo na interação de equipe onde acabam acontecendo e transparecendo esses conflitos, transparecendo o burnout, transparecendo. Então, eu acho que ali é uma seara, é um campo, digamos assim, de detecção e intervenção muito importante, que as instituições elas consigam promover esses canais, que não deixem esse profissional sozinho, aquele profissional que ele entra pela porta da instituição ou do ambiente de atendimento, ele está dentro de um consultório, ou ele está lá na sua casa, no teleatendimento, ele é um profissional que ele está muito solitário, ele não tem nenhuma oportunidade de detecção, nem que seja, se a autodetecção não é possível, a detecção pelo colega, pelo par de atendimento, ela é menor ainda. Então, de alguma forma, usando a ferramenta que for, que esse caminho ele esteja presente, que esse espaço de detecção esteja presente é muito importante. Então, existe a esfera individual, que é a esfera do profissional estar consciente que ele precisa, e isso precisa ser insistido, porque tem essa coisa estoica de que agora, né, eu vou sair com a espada em riste, né, ou fazer uma coisa quixotesca contra o Covid, né, ele entender que isso não é bom, e as instituições também entenderem. É uma consciência pessoal e uma consciência de cultura dos espaços de trabalho, que ele precisa também desobstruir esses canais e promover isso. Perfeito, doutor Antônio. Já lançou luz sobre o que já não estava bom. E acho que não é só da saúde mental que o profissional de saúde não cuida da saúde física também, Física também, né? com Então, nós certeza. temos um alto índice de profissionais de saúde com uso de medicamento, abuso de droga, de álcool, e, enfim, uma série de questões. E agora, com toda essa mudança, e acho que é muito complicado a gente esperar que o profissional de saúde seja o super-herói, porque ele também é um ser humano ali, e nesta condição também exposto, né? Então, que é diferente de eu cuidar. Eu trabalhei muito tempo em cuidado paliativo, muitas situações me doíam muito, mas quando eu vinha para casa eu estava protegida. Agora eu tenho contato com situações que doem muito e eu vou para casa, eu não estou protegida e eu ainda tenho medo de contaminar as pessoas que estão lá, né? Quantas histórias a gente escuta das pessoas que estão dormindo em hotel, na casa de amigos, porque não pode dar um abraço no filho, não pode voltar para a sua rotina normal, que é o que te dava suporte para trabalhar.
em situações muito difíceis, porque você trabalhar com doenças graves, você trabalhar com saúde, você trabalha com dificuldade, o tempo, é a sua rotina de trabalho. Mas no final de semana você vai viajar, você vai tomar um vinho com seus amigos, você tem a sua família que te acolhe, então nós também não estamos conseguindo fazer isso agora, trabalhando sob pressão, sem condições, muitas vezes, de se proteger numa instituição que não oferece condições adequadas e numa carga de trabalho muito densa, e também tirando aquele cafezinho que você podia tomar ali no momento para trocar as suas dificuldades, para poder falar abertamente sobre o que você está sentindo, que nem sempre você consegue fazer isso numa reunião ou numa discussão de casos. Às vezes a gente até percebe que tem alguma coisa ali que não está boa, né? Eu trabalho muito com encaminhamento, então tem encaminhamentos ou solicitações que são feitas para o atendimento do paciente, que você vê que quem está precisando falar sobre aquele atendimento é o profissional que É o encaminhou. encaminhador. É o encaminhador, porque ele tá com uma dor motivada por aquele paciente que ele atendeu, e que eu acho isso muito bom, porque para mim um profissional que não se afeta com o sofrimento de quem ele cuida não pode trabalhar em saúde, mas ele também precisa cuidar disso, e um tema que a gente tem visto muito é admitir as próprias vulnerabilidades, admitir os próprios sofrimentos e dar uma direção para isso. Né? Doutor Antônio, você falou em burnout, né? A gente tem muita gente com a corda muito esticada trabalhando já há um tempo. Por mais que eu tenha propósitos, que eu tenha estratégias de coping que me mantêm nessa situação, que fazem com que eu continue nessa forma de trabalhar, mas muitas delas estão abaladas durante o cuidado com a pandemia. Então, eu tenho que entender o que está me fazendo sofrer e buscar uma direção para isso. A gente fala muito em ser empático, mas a gente tem que ser muito autocompaixão, né? Eu tenho que ser compassivo com as minhas limitações e com as minhas dores e transformar estas dores e essas vulnerabilidades em potência de ação. Então, à medida que eu consigo falar sobre aquilo que me afeta, que eu consigo dividir, né? Por mais que o sofrimento ele é solitário, todos nós, né, estamos na mesma tempestade, mas estamos com barcos muito diferentes e alguns de nós com barcos muito frágeis, porque a nossa estrutura é muito frágil. Então, qual é a minha dor e o que eu posso transformar? Porque quando eu compartilho o meu sofrimento, quando eu conto para alguém o que está doendo em mim, eu também me escuto. E quando alguém, mesmo que por meio de uma tecnologia, né, eu tenho alguém que olha, né? Então, quando eu estou conversando com alguém, e às vezes eu conto alguma coisa, eu sinto um olhar acolhedor. E às vezes esse olhar, né, esse sorriso vem pelo olhar, a gente não está mais se vendo, né? A máscara tem mudado a forma das nossas interações. Mas quando eu divido o meu sofrimento, quando alguém me escuta, eu consigo me sentir mais acolhida. E, gente, não tem nada a ver com fraqueza, com incompetência. Pelo contrário, precisa ser muito corajoso para poder admitir que a gente tem dificuldades. E isso nos ajuda a não adoecer, né? Então, isso, eu não consigo pensar em outra saída que não legitimar esse sofrimento e dar para ele um destino coerente. Senão, ele vem por meio de anestésicos, por somatizações, e fica muito pior do que a linguagem. Com certeza. Bom, a minha última pergunta talvez seja um pouco difícil de responder, mas pela experiência e pela realidade de vocês, eu não posso deixar de perguntar o quanto, na opinião de vocês, o profissional de saúde ele precisa estar bem para promover o cuidado ao paciente. Isso é uma coisa histórica, né, Patrícia? Eu acho que a gênese do cuidado de saúde, ela se mistura disso, né? O médico cura a si próprio, né? Como uma premissa para poder cuidar do outro, né? Então, eu acho que sim, o Covid faz com que a gente lembre dessa máxima e tenha que aplicá-la. Assim como a gente teve que amadurecer às pressas como é que se usa as plataformas digitais, como é que posiciona a webcam, como é que... mesmo, qual é o canto da casa que a gente vai falar, né? Para que parede a câmera vai apontar. Onde é que a gente deixa o álcool gel, a gente vai ter que também encontrar no nosso dia onde é que se pensa em saúde mental, onde é que se cuida de si próprio, saúde mental e física. Então, eu sempre digo que existem coisas que elas nascem, né? A gente, no nosso
Na nossa casa, a gente tem o quarto com a cama, porque existe o horário de dormir. Existe o horário de trabalhar, né? A gente se contrata lá, a empresa nos contrata, a instituição nos contrata, tem um horário, é de tal e tal hora. Agora, o cuidado de saúde ele não tem um horário, ninguém chega na nossa porta e bate, diz, olha só, a partir de hoje, Antônio, das 3 às 13h30 vai ser o teu horário de reflexão. Essa pessoa não existe, essa entidade não existe. Às vezes essa voz é a voz de um cuidador, às vezes é a voz de um profissional de saúde, às vezes é a voz de um colega, de um amigo, né, esposa, marido, e às vezes essa voz não está lá, né, e a pessoa tem que falar para si própria isso e estabelecer isso, né, de uma forma bem pragmática. Eu acho que também pandemias, catástrofes, elas necessitam de pragmatismo. A gente às vezes tem que fugir de uma coisa muito teórica, filosófica, e chegar e dizer, olha, agora é a hora, escolha o seu horário, faça alguma coisa, improvise, não tenha medo de errar em relação ao cuidado de saúde. Eu prefiro que o paciente, o colega, o familiar, ele erre, mas erre tentando, do que ele fique congelado pela incerteza e não faça nada, né? Eu acho que isso aí é muito mais pernicioso, muito mais difícil. Então, vamos lá, pessoal, tem que pegar e temos que escolher um horário, um momento, uma estratégia, improvisar e seguir em frente. Não é mais luxo, é necessidade. E em pequenas doses, né? Eu acho que a gente não consegue mudar tudo que a gente faz, mas pode fazer tudo que faz de um jeito diferente, né? E descobrir o que você gosta. Você falou, a gente não consegue tirar um tempo, né, para isso, mas eu posso fazer o que eu já faço. Então, no meu banho, eu posso tomar um banho mais consciente. Eu vou cozinhar, eu posso estar inteira naquilo que eu estou fazendo, e esse pode ser o meu momento de ficar mais introspectivo. Se eu conseguir meditar, relaxar, melhor, mas também não vamos idealizar demais. Eu acho que o momento é de ser pragmático. Então, olha, eu gosto de cozinhar, então eu vou pôr uma música que eu gosto, eu vou picar, eu vou olhar para o que eu estou fazendo, já que a nossa relação com o tempo mudou, agora nós temos um pouco mais de tempo para fazer as coisas, isso também tomar cuidado, porque não tem hora de dormir, não tem hora de trabalhar, a rotina bagunçou muito e nós éramos muito acostumados a ser organizados por rotinas externas, né? Alguém me dizia qual era a minha agenda e a gente não sabe lidar com a liberdade, né? Então, no primeiro momento, nossa, que bom, eu tenho o dia todo para mim, vou organizar. Não organiza nada, né? Porque a gente tem que aprender a ter uma lógica interna nova. A gente tem que aprender a reorganizar a casa, porque casa antes era um lugar só para descansar, agora é um lugar de trabalhar, de lazer, toda a relação com esse ambiente mudou. E o principal, não é possível estar bem o tempo todo. E também é importante relativizar o que é estar bem, porque senão eu também vou idealizar e eu nunca vou estar bem, mas eu também nunca estava, porque dificilmente eu tive um dia na minha vida que eu não tive uma preocupação, né? Então, é tentar entender o que me preocupa, como eu cuido disso, um pouco do que nós falamos na questão anterior. E o quanto eu incorporo esse não estar bem dentro da minha rotina. Porque o profissional de saúde, ele cuida melhor dos outros do que de si mesmo, sempre, né? A própria mitologia associada à medicina, né? É o curador ferido, né? Eu cuido da minha dor através da dor do outro. E acho que chegou o momento que eu tenho que pegar a minha dor para mim e cuidar dela também, para eu poder cuidar melhor do outro. E fazer o possível dentro do que eu tenho, né? Então, mas fulano, né? A gente vê as redes sociais, nossa, mas fulano cozinhou, fulano organizou a estante de livros. Puxa, eu não consegui fazer nada disso. Não é para eu me sentir mal, porque olha, eu estou fazendo um esforço para não adoecer. Então, o meu recurso é diferente do recurso do outro. Então, olha, eu estou conseguindo cozinhar, minha casa está mais ou menos organizada. Está ótimo dentro das condições de pressão e temperatura que nós estamos vivendo. E ir criando algumas estratégias no seu dia. Se é o banho, se é a hora da alimentação, se é o momento que você vai fazer aquele telefonema para alguém, e descobrir o que você gosta e o que te acalma dentro de você, gente. Por enquanto não pode ser fora, né? Que em breve possamos buscar o nosso lazer e as nossas estratégias lá fora. Se por enquanto eles são internos, pode ser uma boa oportunidade para a gente descobrir aquelas nossas potencialidades que a gente achava que era o outro que nos favorecia, né? Mas que ela está aí dentro adormecida.
Bom, depois de tanto aprendizado, tanto conhecimento trocado, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Antônio, doutora Valmari, por essa conversa maravilhosa que vocês concederam a gente. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Obrigada e fiquem bem. Obrigada a você que também acompanhou a gente e até o próximo bate-papo com especialista. Fiquem bem.